Vinagre de maçã. Você já tomou vinagre de maçã? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre esse alimento funcional que é muito bom para perder peso, para o controle da glicemia, para diminuir o colesterol, para diminuir o triglicérides. É um alimento funcional extremamente importante, muito bom. Então, se você tem colesterol alto, se você tem triglicérides alto, se você tem diabetes, se você tem pré-diabetes, ou mesmo que você não tenha nada disso, quer emagrecer? Fica aqui até o final do vídeo que eu vou falar sobre todos os benefícios do vinagre de maçã, ok? Vinagre de maçã é o assunto do dia, beleza? Vamos lá. Se você ainda não me conhece, quero de primeiro momento te dar aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alex Precioso, eu sou especialista em fisiologia, sou também graduado em odontologia e há muitos anos eu venho estudando temas voltados à saúde. E esse aqui foi um canal que a gente criou no YouTube para que a gente possa falar de alimentação saudável, que a gente possa falar de qualidade de vida e o que fazer para que a gente possa ter uma saúde melhor e principalmente ter longevidade, mas sem doenças, ok? E para não perder aqui o costume, para não perder o hábito, eu vou te pedir mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos seus grupos de família, de colegas, enfim, nas suas redes sociais. Dê um like no vídeo se você gostar, aperte o sininho, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo legal, é um vídeo bacana e vai transmitir ele vai passar ele para o maior número de pessoas, ok? Muito bem, vamos lá. O vinagre de maçã, na verdade, nada mais é do que um subproduto da fermentação da própria maçã. Esse processo de fermentação, ele produz inicialmente um álcool e depois, posteriormente, ele produz um ácido que é o ácido acético, que é o responsável por todos os benefícios, ok? Mas também tem alguns problemas, né, que a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que ter cuidados e eu vou falar não só dos benefícios, vou falar também de como tomar, qual a quantidade de tomar por dia, mas também vou falar dos cuidados que a gente tem que ter, principalmente para algumas pessoas que não devem tomar o vinagre de maçã assim de forma indiscriminada, ok? Então fica até o final do vídeo que nós vamos falar sobre algumas coisas nesse sentido, beleza? Então vamos lá. Bom, e quais então os principais benefícios do vinagre de maçã? Olha só, se a gente fosse apegar aos ditos populares da internet, nós vamos ver que tem centenas, às vezes muitos benefícios, né? E eu, para dizer a verdade, eu nem sei se tudo que se fala aí na internet é verdadeiro. Mas o que a gente tem, o que a gente pode afirmar é o que os estudos científicos mostram, né? E é nessa linha, né? E é por essa linha que a gente vai caminhar aqui nesse vídeo, ok? Mostrando o que os estudos mostram pra gente. E então, o primeiro benefício é que o vinagre de maçã, ele tem o poder de auxiliar na perda de peso, né? Ele ajuda a emagrecer. E isso pode ocorrer por diversos fatores. E esses fatores a gente vai ver ao longo do vídeo, nós vamos chegar a essa conclusão, ok? O outro benefício, inclusive comprovado cientificamente, é que o vinagre de maçã tem o poder de baixar os níveis de colesterol total. E olha só que interessante, em um dos trabalhos que foram realizados, esse trabalho mostra que houve uma diminuição de 18 miligramas por decilitro de sangue, ou seja, é um número bastante intenso, bastante grande, né? Significa que se você tiver um colesterol de 200, por exemplo, e aí se a gente considerar que a referência trazida pelos laboratórios deve ser de abaixo de 190, só aí o nosso colesterol cairia para 180, ou seja, 20 miligramas que a gente perdeu, ok? Então isso é um bom resultado, ok? Esse mesmo estudo, na verdade, ele traz um outro grande benefício do vinagre de maçã, que é a diminuição da glicose em jejum. Nesse estudo, a glicose chegou a diminuir quase 10 miligramas por decilitro de sangue. E outra coisa, a hemoglobina baixou 0,7, né? É bastante isso.
Isso quer dizer o seguinte, que se eu tiver uma hemoglobina glicada de 5,9, por exemplo, que me qualifica como diabético, como pré-diabético, só aí eu deixo de ser pré-diabético, porque de 5,9 vai cair para 5,2, né? E é acima de 5,6 que eu me torno diabético, né? Ou pré-diabético. Outro benefício é que ele é antibacteriano e anti-inflamatório. Inclusive, tem alguns alimentos, né? Tem muitos alimentos que são conservados em vinagre de maçã, por conta desse poder antibacteriano. Eu acho que você já deve ter visto, né, que o pessoal faz conservas com vinagre de maçã. E ele é anti-inflamatório. E ele é por quê? Porque ele é um poderoso antioxidante. E se você tem um corpo inflamado por dentro, é porque suas células estão produzindo muitos radicais livres. Você está oxidando com muita facilidade. E principalmente os diabéticos, que têm uma oxidação celular muito grande, e a gente já falou isso em outros vídeos também, né? Então, ele é um grande antioxidante. Quanto ao poder do vinagre de maçã de melhorar a pressão arterial, que é um outro benefício, né? Eu, em particular, não encontrei nenhum estudo especificamente direcionado para essa questão, né? Que foi feito um estudo para isso. Mas tem vários artigos que falam sobre isso, de uma forma secundária e tal. Um trabalho que foi feito inclusive com animais, com ratos, né? Mas em geral os estudos até dizem ainda que faltam trabalhos dirigidos exatamente para comprovar o efeito como anti-hipertensivo. Mas em contrapartida, olha só, existem relatos de pessoas, né, que conseguiram diminuir, além de diversos artigos que existem aí, né? E na verdade, não são trabalhos, apesar de não serem trabalhos randomizados, duplo cego, né? Eles dizem que o vinagre de maçã diminui a hipertensão. E eu acredito que sim, sabe por quê? Vamos raciocinar aqui comigo, vamos fazer um raciocínio rápido aqui. Se a gente sabe que comprovadamente o vinagre de maçã diminui o colesterol, ele diminui também os triglicérides, e ele diminui os triglicérides porque ele estimula a ação de uma enzima que vai lá auxiliar na quebra das moléculas do triglicérides, principalmente lá no fígado, e aí ele diminui a gordura intraabdominal, segue o raciocínio, ele diminui a gordura intraabdominal. Outra coisa, o vinagre de maçã, ele diminui o diabetes. Então olha só, mas ele não diminui o diabetes pelo aumento da produção da insulina. Então ele não aumenta a produção da insulina. O efeito nessa questão do vinagre de maçã é pelo aumento da sensibilidade da insulina lá nos receptores da membrana celular. Então, melhora a sensibilidade da insulina. Então veja que se ele aumenta a sensibilidade da insulina, nós vamos ter menos resistência à insulina, e a gente já falou sobre resistência à insulina. Nós vamos produzir menos insulina, né? Porque eu não preciso de tanta insulina assim. E se a insulina é um hormônio anabólico que faz engordar, nós vamos ter menos gordura, principalmente gordura intraabdominal. E aí o que vai acontecer? Nós vamos emagrecer. Não perde o raciocínio. Por que a pressão vai cair? Porque além da insulina, né, ela aumentar a pressão arterial, porque a insulina aumenta a pressão, menos insulina nós vamos ter menos pressão arterial. Alguns estudos inclusive dizem que o vinagre de maçã pode atuar lá no sistema da renina-angiotensina-aldosterona, lá no rim, que é quem faz a regulação da pressão arterial, e isso pode também contribuir, ou melhor, contribui para a diminuição da pressão arterial. Mas é confuso, eu sei que pode estar confuso para você. Eu acho até que ficou mesmo, mas se você ver o vídeo mais uma vez, você vai entender direitinho o que eu estou falando. Mas também, se ficou confuso para você, coloca aí nos comentários se você entendeu ou se você não entendeu. Coloca aí nos comentários, tá bom? Quanto tomar, né? Quanto a gente deve tomar? Esses mesmos trabalhos dizem que a dose ideal é de 15 ml, né? Uma colher de sopa 2 vezes ao dia. Mas tem que diluir em água, tá, pessoal? 200, 250 ml em água. Não pode tomar o vinagre de maçã puro, ok? Se esqueça que ele é um ácido, ok? Qual vinagre a gente deve escolher, né? Qual que a gente pode comprar? A gente pode comprar qualquer um? Não, né? A gente tem que escolher. Primeiro porque se você precisa
cuidar da saúde, você tem que observar algumas coisas. E o que é importante a gente observar no vinagre de maçã? Primeiro, o ideal é que ele seja orgânico. Por quê? Porque a gente está cuidando da saúde, né? Se a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa ter alimentos que sejam de boa procedência, ok? Que não tenham agrotóxicos, enfim. Outra coisa importante é a acidez dele. Ele não pode ter uma acidez menor do que 4. O ideal é que ele seja entre 4,5% e 6% de acidez, ok? Outra coisa, ele não pode ser filtrado, né? Ele tem que ter um aspecto turvo. Quando a gente observa lá no fundo do vidro, fica lá embaixo no fundo do vidro, por exemplo, ficam uns gruminhos. Parece que aí quando você mexe o vinagre de maçã, esses gruminhos, como se fossem algumas impurezas, eles se misturam, né? Então, na hora que antes de você tomar, você tem que misturar bem isso aí, tá bom? E quais os possíveis efeitos colaterais? Uma outra coisa que eu não falei, um outro benefício que eu não falei, que ajuda também no emagrecimento, é que o vinagre de maçã retarda o esvaziamento do estômago. O estômago demora mais para esvaziar depois que você se alimentou. E isso leva a uma sensação maior de saciedade. Mas também, por outro lado, esse benefício ele também pode causar um efeito ruim, que é uma facilidade de refluxo. E principalmente para as pessoas mais velhas, que já sofrem de alguma forma com uma lentidão no trato gastrointestinal. Então isso pode se transformar num problema. Talvez esse aí é o nosso primeiro problema, tá bom? Outro cuidado é justamente com os diabéticos, porque se ele pode diminuir a glicemia e você toma algum hipoglicemiante, né, ou insulina, e você não pode entrar em hipoglicemia, né? Então, da mesma forma, você tem que tomar esses cuidados, até com relação à pressão arterial, porque ela vai diminuir. Se você toma algum remédio para diminuir a pressão arterial, ou alguns diuréticos e tal, e isso pode trazer um problema, ok? Outro problema, e aí como especialista na área de odontologia também, né, eu não posso deixar passar batido essa questão, que é que o vinagre de maçã ele pode causar desgastes no esmalte. Ele é um ácido, né? Então ele pode desgastar o esmalte do dente e vai deixar o seu dente mais fraco e vai deixar seu dente com mais facilidade de desenvolver cárie, ok? E outro problema é como muita gente diz que ele é bom para a pele, e aí todo mundo sai aí fazendo, né? Passando na pele e tal. Eu não sei exatamente se faz algum bem ou não, mas na literatura eu não encontrei nada a respeito disso. E se você tem que tomar cuidado com essa questão de passar na pele, eu não recomendo, mas de qualquer forma tem que tomar um cuidado grande porque é um ácido, ele queima, né? E ele pode ter o mesmo efeito do limão, né? Que você deixa cair na pele, toma sol, ele fica tudo queimado, ok? Outro problema é que o vinagre de maçã, ele aumenta a eliminação de potássio no nosso sangue. Então, se você toma algum medicamento que ajuda na eliminação do potássio, tem que tomar cuidado. Inclusive, se você toma diurético, né? Porque, como eu já falei, o diurético para diminuir a pressão e tal, essas drogas fazem eliminar mais quantidade de potássio e isso pode criar um problema grande para você, ok? Então tem que tomar cuidado. Então toda vez que você for, conversa com o seu médico para saber se está tudo bem, se você pode tomar tal, né? Principalmente você que tem algum problema renal. Então não saia tomando indiscriminadamente, beleza? Espero ter contribuído mais uma vez com algumas informações e até o próximo vídeo. Até mais.